Olá a todos, meu nome é Valdoir Pedro Vacher, eu sou doutor em Educação e servidor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Esse trabalho que eu venho aqui apresentar, ele decorre da pesquisa realizada durante o doutorado, com algumas contribuições adicionais, convertido então no artigo que a gente intitulou de Dinâmica de Convites e Desconvites a Saberes e Docentes na Governança do Ensino Médio no Brasil. Esse trabalho, né, ele trata então do novo ensino médio, da reforma do ensino médio, como é conhecida no Brasil, que se refere a uma medida provisória que foi publicada em 2016, posteriormente convertida na Lei 13.415 de 2017, que sobretudo flexibiliza o currículo escolar do ensino médio e intensifica a carga horária. Essa reforma, ela progressivamente afeta todas as escolas de ensino médio do país, né, e exige redesenho das redes, né, dentro do complexo arranjo federativo que o Brasil possui. Isso exige também uma espécie de reinvenção, né, dos docentes e engajamento dos estudantes. E daí a relevância de estudar, né, os traços constitutivos dessa política para compreender e talvez até mesmo antecipar alguns dos seus efeitos, né? O que a gente fez nesse trabalho foi estudar ele teoricamente e também fazer uma parte ampla de questionários com escolas, com mais de 1.000 escolas de ensino médio no Brasil, e fazer um período de imersão em uma escola de ensino médio do Distrito Federal. O objetivo foi, sobretudo, verificar se as normas e a prática escolar poderiam configurar práticas mais próximas, né, ao paradigma ecossistêmico. E para isso a gente assumiu conceitos como de Estado, mas mais no enfoque de governança, não aquele modelo Estado-nação, com governantes tomando todas as decisões, e sim um Estado um pouco mais permeável a múltiplos interesses e influências. E um conceito de política pública baseado em Saravia, que trabalha com a lógica de fluxos, né, como a política pública como um fluxo de decisões que promovem equilíbrios ou desequilíbrios para causar rearranjos e os efeitos sociais ou econômicos que se espera desses rearranjos, ou que se espera como efeitos de uma política, né? Nesse artigo em específico, a gente buscou perceber um pouco dos efeitos desse processo para a formação e o trabalho docente, né? Como metodologia, foi combinada a análise documental, com os questionários com a escola, com imersão em escola, então equilibrando um pouco de métodos quantitativos e qualitativos, uma vez que a gente olhou também para números de censo, né, e tudo mais, e à luz da análise crítica do discurso, né, que é o que? A análise de discurso crítica com base em Fairclough, onde o enfoque é trabalhar com um problema árido, que tenha um elemento semiótico que o transpassa, e buscar uma apreciação, né, uma abordagem positiva, porque o que se quer é causar um efeito positivo socialmente. Bom, eu vou falar dos resultados diretamente. Aqui os resultados, né, eles apontam que parte da política tem efeitos graduais, né, e permite planejamento e busca de formação docente, porém, né, uma parte específica da política, que é a parte de fomento às escolas de tempo integral, ela passou a vigorar de uma forma bastante abrupta e implicou em busca por novos perfis de professores, né, por meio de uma governança baseada em convites e desconvites, gerando, por um lado, né, oportunidades de novas experiências e muita realização, inclusive, por professores que têm já um horizonte um pouco mais focado em modelos mais flexíveis de aprendizagem, né, e, por outro, o fechamento de portas, né, que foram um abrigo, muitas vezes, ao longo de toda a carreira de muitos docentes. Bom, o que isso quer dizer exatamente, né? Como é que a gente percebeu isso? Primeiro, o ensino médio, quando se fala de reforma do ensino médio, um dos grandes motes é exatamente a preparação para o mercado de trabalho, que é uma das funções da formação nesse nível. Né? E aí, o diagnóstico que se parte, que ele é bastante compartilhado no Brasil, é de que o ensino médio atual realmente é muito amplo e muito fragmentado, ele tenta dar conta de tudo e acaba não dando conta de nada. Né? Em termos de trabalho docente, o que isso implica? Né? Que escolas de ensino médio têm um grande leque de professores, professor de química, professor de física, de história, de geografia,
além das matérias mais convencionais, digamos assim, a matemática, a língua portuguesa. Então gera um grande contingente de professores com atuações muito segmentadas. E toda a nossa estrutura de formação é baseada nisso, a estrutura de contratação de professores é baseada nisso. E isso perdura já por muito tempo no Brasil. Por exemplo, você percebe que durante as discussões da Base Nacional Comum Curricular, a maior parte das discussões sobre inclusão ou exclusão da base, ela não decorria propriamente, né, de fundamentos a partir de uma abordagem pedagógica ou digamos assim, de suporte de conhecimento educacional, científico mesmo do campo educacional, para se tomar decisões sobre o que incluir ou não. A maior parte dos pleitos ele vinha a partir de determinado segmento profissional, né? Quer dizer, eu consegui colocar uma disciplina, eu vou evitar citar exemplo aqui para não parecer nenhum tipo de inclinação ou preferência, mas eu incluir a disciplina A significa que os professores, que pessoas formadas naquela disciplina terão uma maior empregabilidade. No momento em que eu retiro aquela disciplina, significa que talvez toda uma cadeia que tenha sido gerada para a formação de profissionais nessa área se dilua, se disperse, né? E isso tem efeitos muito, muito profundos. Então, por exemplo, no novo ensino médio, se optou por flexibilizar. As diversas disciplinas que existiam no ensino médio mantêm-se obrigatórias apenas português, matemática e língua inglesa. E as demais podem ser organizadas em determinados itinerários, e significa que nem todos os estudantes precisarão cursar todos os conjuntos de disciplina. Considerando que no Brasil se tem muitos municípios muito pequenos e que às vezes tem apenas uma escola de ensino médio, significa que, por exemplo, poderão ter municípios onde professores de química não tenham mais emprego, municípios onde professores de sociologia não tenham mais emprego, a depender de como essa construção se dá. Então, o que queremos dizer com isso, né? Que quando a gente mobiliza determinados conhecimentos, procura flexibilizar e mobilizar determinados conhecimentos, isso desencadeia toda uma rede por trás desse conhecimento que é mobilizado. Então, se eu foco mais em uma abordagem mais científica, por óbvio, eu vou ter, de ciências naturais, desculpa, porque científica é um sentido mais amplo, né? Se eu foco, por exemplo, em ciências naturais, eu vou mobilizar esta rede. E por isso que a gente preferiu dar essa abordagem, né, a partir dessa lógica de governança, né, baseada em Schultz, por exemplo, da Lynette Schultz, que deixa claro, né, que o governo, ou que a política, ela não decorre da vontade do ministro ou da vontade do presidente, mas de toda uma malha de influências. Nesse mesmo sentido, por exemplo, que a Ranilce Guimarães Ossif coloca claramente que o Estado ele não perde o seu papel, ele precisa atender às demandas, mas ele passa a se submeter também a um conjunto muito amplo de influências. É assim também que o Stephen Ball vê os grandes movimentos globais, o que ele chama de educação global SA, né, quando a gente passa a criar, como a reforma cria, a possibilidade de aproveitamento de blocos cursados fora da escola, é preciso ver como essas grandes redes de oferta, né, de cursos modulares podem, porventura, se apropriar disso. A mesma linha, por exemplo, que segue o Jefferson Maynardes, né, mas e aí trago o Roger Dale, por exemplo, que esclarece que mesmo no meio de tudo isso, o Estado continua sendo o coordenador dessa coordenação, né, dessas múltiplas influências. Então é por meio, né, nessa dinâmica de convites e desconvites, né, nessa arena de governança, onde realmente os diversos interesses entram em diálogo e disputa. A gente deixa de ter simplesmente uma polarização batendo, né, e tem as múltiplas influências. No Brasil a gente pode citar movimentos como Todos pela Educação, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a Fundação Lehman, a Fundação Bradesco. São todas instituições que trazem grandes poderes ou grandes interesses também para o campo educacional e em especial muitas vezes do ensino médio. Então essas são questões que a gente precisa olhar para reparar que esses múltiplos fluxos não acontecem necessariamente pela via democrática. Não ninguém vota em qual instituição vai ter mais voz frente ao governo, em
em qual narrativa do que é desejável para a educação vai ser melhor aceito. Ninguém vota nisso, né? Então, quem consegue uma porta aberta, quem consegue uma melhor narrativa de convencimento, quem consegue mobilizar redes, é que vai conseguir melhor esse espaço, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa estar sempre muito atento. E olhando para um caso concreto, né, que eu uso para finalizar, na escola específica, né, que a gente estudou, se percebeu isso muito claramente. A escola contava com cerca de 40 professores antes da implantação da política de fomento às escolas de tempo integral, ou seja, né, no ano de 2016 como referência, e progressivamente ela foi passando pelo processo de adaptação, ou seja, saindo das disciplinas obrigatórias e estanques, passando para um modelo de oficinas, por um modelo de maior interação entre as disciplinas. A gente poderia discutir se um modelo um pouco mais próximo do interdisciplinar, um pouco mais próximo do transdisciplinar. A gente viu muitos elementos do que chamamos de educação ecossistêmica presente nessa escola, e por isso, inclusive, fomos estudá-la, porque é um exemplo, é um case que a gente entende que ele é desejável sim para a educação, mas gera esse efeito do trabalho docente, né? E inclusive da acolhida de docentes que por vezes tiveram a sua jornada de vida profissional toda dedicada a uma certa abordagem, foram formados para uma certa abordagem, foram contratados numa certa abordagem e de repente precisavam oferecer uma outra, sem ter um processo de convencimento, sem ter um processo de preparação, sem ter um processo de transição. Qual foi o fenômeno que se percebeu nessa escola? Dos cerca de 40 professores, né, retirando aqueles que tinham mais identidade com a escola e com o projeto, então se candidataram à gestão e foram escolhidos para a gestão, restaram apenas 4 professores, ou seja, a troca geral ela foi da ordem de 80% do professorado. E se conseguiu, por mecanismos específicos de lotação de professores da rede, realocar professores, buscar nas demais escolas professores que tivessem mais identidade com essa nova proposta para trazer para a escola, ou não identificando-se na rede, fazer a contratação temporária de professores também com esse perfil. A gente sabe que muitas das universidades mais recentes de formação docente já têm trabalhado com perspectivas um pouco mais abertas, mais voltadas às metodologias ativas, e isso nós vemos como um fator muito, muito, muito positivo para a educação. Porém, fica essa pergunta. O que acontece, né, com os professores que tiveram toda a sua jornada, toda a sua carreira dedicada a uma abordagem, repito, porque foram formados para ela, porque foram contratados para ela, porque foram sempre remunerados para ela e inclusive avaliados e cobrados por ela, no sentido de que precisavam avaliar seus alunos para isso, de que as provas vestibulares, Enem, exigiam também esse tipo de conhecimento. E de repente se veem sem espaço mais para exercer o seu ofício típico dentro de uma escola. Novamente, entendemos que é uma transição magnífica o que se faz de ter uma abordagem mais flexível, mas precisamos cuidar de quem sempre cuidou da educação, precisamos cuidar dos profissionais, precisamos fazer com que essa reta final não seja uma reta de abandono, porque isso representa, por um lado, um ponto de virada em favor da educação, mas também um grande fracasso e um grande abandono, né, de quem mais defendeu a educação, porventura, ao longo de muitos anos. Então, esse é o ponto que a gente traz aqui para a discussão, né, porque essas múltiplas saídas, elas tendem a ser um fenômeno que vai se repetir por outras escolas, e elas não são de livre-arbítrio, mas de ser retirado o espaço típico de ofício e da dificuldade de se encontrar outros pontos de alocação. Os professores que vimos nessa escola, que vieram para ocupar esses espaços deixados, estavam muito felizes, estavam muito satisfeitos e estavam vislumbrando ótimos horizontes educacionais. Esse foi o nosso enfoque no doutorado, mas restou essa grande pergunta e fica aqui também uma provocação de próxima pesquisa. Precisamos ir atrás desses professores que não encontraram ali mais uma acolhida e precisaram se realocar. O que acontece com eles?